Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está nos acompanhando aí no seu celular, na sua TV, seu smartphone, tablet, onde for. Mais um papo de gestão aqui hoje no vestiário. Vamos hoje ter uma presença ilustre, um dos maiores e melhores também, supervisor da nossa modalidade, Eduardo Santana. Antes de chamar o Eduardo Santana, tem que pagar a conta aqui, né? Vamos falar sobre a SGA. A SGA é uma empresa de segurança e medicina do trabalho, lá de Navegantes. Você é empreendedor aí que precisa desses serviços, laudos técnicos, relatórios complementares, seja o que for, já sabe, SGA, lá de Navegantes, Santa Catarina, entre em contato com eles, que eles são feras no mercado. Então, sem mais delongas, já chamo aqui para estar entrando na sala a fera, Eduardo Santana. Seja bem-vindo ao vestiário. Como é que você está, meu amigo? Tudo certo? Eu estou bem, graças a Deus. Desde já agradecer o convite e espero que nós possamos ali passar, independente do tempo, falando um pouquinho da nossa modalidade, falando de gestão, falando um pouquinho de alguns fatos, né? Os bastidores. E eu tenho certeza que será não só o meu programa ali, o que nós estamos gravando hoje, como todos aí que está gravando, vai ser um sucesso. Sim, velho, sim. Eduardo, é legal demais essa introdução sua, porque a gente sentia falta, né, da proximidade do atleta com o público, do atleta com o fã de futsal. E também a gente sente um pouco essa mesma distância entre o gestor, né? Eu sou um cara hoje que eu parei de jogar futsal, estudei, tenho minhas formações, só que a gente procura alguma coisa, a gente procura um conteúdo, né, na internet de pessoas que já estão fazendo a modalidade acontecer, pessoas que já estão dentro desse negócio, assim, e por conta disso, nós dos vestiários, eu, o Luizão, o Vander, a gente acha de suma importância não só trazer aquilo que o atleta pensa, não só trazer os bastidores, a nossa resenha, assim, né? Que é o que o grande público vê, mas também esse conteúdo, principalmente para a galera que quer trabalhar com futsal, para a galera que quer fazer a diferença no futsal, seja ele no topo da pirâmide, no alto rendimento, como também na base, que a gente sabe que a base é muito importante, né? Então, ter você aqui hoje com a gente é de suma importância, né? Se apresenta para o pessoal, fala do Eduardo Santana, esse tanto de projeto vitorioso que o Eduardo Santana já esteve presente, já configurou, já montou equipes, né? Fala para o pessoal um pouco aí. Alô, tá me Eduardo, ouvindo? não, tô sim, pode continuar que depois a gente só faz Então, esse. a gente já conversava nos bastidores. Tá me ouvindo? Agora tô, pode seguir. Então, voltando ali, eu sou natural de Promissão, próximo Certo. aí da tua região, São José do Rio Preto, Lins. E meu nome é José Eduardo Oliveira Santana, mas ninguém conhece como José Eduardo, Eduardo Santana, no meio do futebol, do esporte, no futsal principalmente. Estou no futsal há 20 anos e a minha vida ela foi acontecendo naturalmente, careca. Sim. Então, eu tive uma passagem rápida pelo futebol de campo há muitos anos atrás. Tive uma passagem rápida pelo futsal, na época na região aí, jogando em Lins, jogando em Jomec, em Rio Preto, Palestra. Uma passagem muito rápida pelo frango sertanejo na época. E comecei a trabalhar com as categorias de base em São José do Rio Preto, através de um curso que eu estive com o Banzé e o Cazu, que era o preparador físico dele na época do Banespa. Uhum. E através de um convite de um amigo meu lá, eu comecei a dar treino numa escolinha de bairro lá em São José do Rio Preto, jogando interbairros. E aquele ano nós ganhamos o interbairro, e a final do interbairros foi no ginásio principal, Natalone, em São José do Rio Preto. E
Pajé Martins, na época, me chamou para ser treinador do Automóvel Clube. E aí, onde eu comecei minha carreira como treinador de futsal. Acabei ficando lá alguns meses, acho que uma temporada. E no outro ano, nesse estágio, ou nessa visita técnica no Banespa, em São Paulo, na época, Bigão, Serginho Bigode, Greuto, o Falcão, Brigadeiro, enfim, era um celeiro de jogadores ali no Banespa. E eu acabei conhecendo alguns profissionais que o Serginho Bigode me indicou aqui para o Toledo como treinador. Eu vim para cá em 2000, se não me engano, ser treinador da equipe do Toledo. Recebi o convite e era desafiante e acabei vindo para cá. E aí tive uma temporada boa aqui como treinador, depois eu resolvi estudar, fazer educação física, acabei trabalhando nos municípios aqui próximos, e assim um dia eu recebi um convite, acabei sendo treinador da Prata, da Bronze, alguns clubes aqui da região, e eu recebi um convite do atual presidente na época da Copagril, em 2005, o Quinha. E o nome dele é Adolir Weber, mas ninguém conhecia como Quinha. E por coincidência foi dia 25 de dezembro. Nós perdemos a semifinal da Prata para eles, e foi o ano que a Copagril acabou subindo para Ouro. E aí ele me chamou para ser auxiliar do Éder Melo, que era o treinador. E chegando lá, ele me viu que eu tinha postura, ele precisava de um gestor do clube, que era a CC na época, Associação da Copagril, e eu acabei aceitando o desafio, e ali eu iniciei meus trabalhos, passando uma história de 15 anos na Copagril, consolidando aquele nome ali, Copagril no cenário do futsal. Claro que ninguém faz nada sozinho, tinha um projeto por trás, tinha pessoas por trás, uma empresa, junto com a cidade, que respirava futsal. Grandes treinadores, eu falo, praticamente, acho que eu trabalhei com os melhores, né? Que foi Marquinhos Xavier. Começou com o Éder Melo, depois o Branquinho, depois o Baiano, aí o Marquinhos Xavier. Depois do Marquinhos Xavier, o Juninho, que hoje está no Campo Mourão. Uhum. Depois do Juninho veio o Paulinho Sananduva. E aí o Paulinho... Não, aí veio o Malafaia, depois o Paulinho Cardoso. E pelo tempo, enfim, tinha um planejamento na Copagril, 7 anos que esse projeto ele ia ser duradouro. Depois prorrogou mais um tempo e foi indo, e chegou um momento que a diretoria achou melhor parar o projeto, que já tinha dado a visibilidade que eles queriam, já tinha tido o investimento que eles queriam, e logo em seguida veio a pandemia. Teve o lado bom, teve o lado ruim, mas ao mesmo tempo teve o lado da pandemia, que os clubes aí ficaram acho que 1 ou 2 anos ali vivendo de ajuste, e a Copagril, graças a Deus, não passou por esse momento dessa pandemia. Mas eu acho que as coisas boas ficaram da Copagril, e já saindo da Copagril, no decorrer do ano ali, 1 ano e quase 2 anos, eu resolvi me capacitar mais ainda, estudar, fazer alguns cursos de gestão, e terminei o curso de gestão da CBF, fazendo o curso de gestão, porque eu tenho um sonho, tenho um desejo, trabalho, foco nisso, de ir para o campo, trabalhar como gestor, como supervisor. E a gente sabe hoje, desculpa, a gente sabe hoje que, como você falou, não é eu que falo, é as pessoas que falam que hoje nós somos carentes de gestão. E eu vejo que tem muitos clubes aí, principalmente no futsal, hoje está num patamar diferenciado, que tem grandes gestores trabalhando, mas ainda assim mesmo há necessidade de gestores em todo lugar da vida, né? A vida é uma gestão. Então a gente tem que estar sempre se capacitando, buscando, para que nós possamos aí fazer o teu melhor no dia a dia e executar o teu trabalho dentro daquilo que foi colocado, independente da empresa, do clube, para que você possa desempenhar o planejamento que é sempre passado pela diretoria,
juntamente com a comissão técnica ali, no contexto geral, para que nós possamos buscar os objetivos, e assim foi feito na Copagril e assim foi feito no Cascavel. Legal demais, Eduardo. E sua trajetória, então, você começou como treinador, né? E quando você chega no Paraná, ali do Toledo, você recebe o convite para a Copa Grill, e nesse momento você migra para a gestão. Você migra, você foi supervisor primeiro? Como é que foi esse processo, assim? Você sabe que no futsal, claro que tem um gestor, mas a maioria são supervisores, né? Na Sim, Copagril, eu acabei fazendo praticamente o serviço num todo, de gestor, de supervisor, graças a Deus, eu tinha a confiança toda da diretoria, porque a gente sabe que uma empresa conceituada hoje como vamos lá, uma Tramontina, a própria Magnus hoje, essas grandes empresas que tocam futsal ali, a Intel na época, a própria Crona, tem que ter pessoas para tocar o projeto, que a gente sabe que eles buscam a visibilidade, o investimento, e é o retorno de visibilidade e o retorno dentro de quadra. Isso é fato, né? Senão, sim. não tem o porquê, não tem o projeto. E nós sabemos que são pessoas que amam a modalidade, o futsal são pessoas apaixonadas, que gostam, que está ali pelo prazer, e a gente tem que, de uma maneira ou outra, retribuir isso aí, fazendo uma grande gestão, independente do projeto. Então, assim, eu tive o prazer e o privilégio, eu sempre falo, eu penso assim, o Careca, a pessoa, não é qualquer um pode ser gestor. Eu acho que a Sim, pessoa, um advogado pode ser gestor, um exemplo, tá? Pode, não tem problema. Mas esse advogado, ele tem que estar capacitado para que ele possa desempenhar essa função da melhor maneira possível. Ele tem que entender de todas as demandas em cada departamento para que ele possa desempenhar um trabalho dele dentro daquela situação. E hoje, você sabe que muitos clubes colocam o amigo do amigo para fazer a função ou de supervisor ou de gestão. E graças a Deus, eu, sem conhecimento lá atrás, e hoje, graças a Deus, com esse conhecimento que a gente aprende todo dia, toda hora a gente está aprendendo, eu passei por todas as funções. Eu fui treinador, depois aqui em Toledo, 2002, eu voltei quando o Toledo para trabalhar com o Hernani Passagli, que foi o treinador do Corinthians muitos anos, que veio aqui, montou um grande time, trouxe para cá Brigadeiro, trouxe Jorge, o Jorge Beck, trouxe o Bigão, trouxe Minhoca, enfim, esse pessoal de São Paulo jogava no Corinthians com ele, eu acabei sendo treinador de goleiro. Então, isso, que os meus legal. goleiros aqui eram o Doni e o Brigadeiro. Duas feras, né? Então, assim, terça e quinta eu dava específico para eles. Então, assim, eu fui passando em todas as áreas. Nessa mesma época, eu trabalhava num município próximo aqui, que eu tinha disponibilidade de trabalhar segunda, quarta e sexta no município, e terça e quinta no Toledo, que era na Série Ouro. E eu acabei sendo treinador lá na Prata, que era três períodos de treino, 3 dias de treinos. Eu era o treinador, eu era o preparador físico e eu era o treinador de goleiro. E com o Vandir aqui, que era o preparador físico na época do Toledo, eu acabei aprendendo com ele a parte física. Claro que já é evolução todo dia, mas então assim, eu acabei passando em todas as funções de quadra e extra-quadra, para mim hoje estar trabalhando como gestor. Então assim, a gente tem que ter a noção e entender de goleiro, a gente tem que entender da preparação física, a gente tem que entender da fisioterapia, a gente tem que entender da parte fisiológica, da nutrição. Então, assim, graças a Deus hoje, a gente, como eu te falei para você, aprende todos os dias, todas as horas. Mas então, acho que o mais importante é você passar pelas funções, é você entender o que é aplicado, não é você entrar no sistema sem você entender. Você pode saber falar, se comunicar, se posicionar, mas você vai estar sempre ouvindo o que o careca vai falar. Você com o tempo, você pode ter o conhecimento, mas você nunca foi para a prática. Então, graças a Deus, hoje eu consegui ter a prática e depois ter a prática, a teoria
E hoje, vamos falar de goleiro, eu tenho noção de que Você está tem sendo todo feito, embasamento, né? Você tem tem todo embasamento. embasamento Cara, por você ter navegado em todas as áreas. Então, lá exatamente. atrás, você já estava se preparando para chegar nesse momento, às vezes sem nem saber, né, Eduardo? Às vezes sem nem. Exatamente. Esse foi o caminho, e assim, graças a Deus, o Quinha viu isso na minha pessoa lá atrás e foi me dando as oportunidades. Não tenho vergonha de falar, quando eu cheguei na Copagril em 2005, eu não sabia nem ligar um notebook, um computador, não tinha Esse negócio era noção, quadra, né? quadra então assim, eu fui aprendendo, a Copagril foi para mim, foi uma escola, até terminei minha faculdade ali, e você vê como são a situação. Eu saí da Copagril, fiquei um tempo me capacitando, aí o Zine, que era o presidente do Cascavel, o Pedro Mufato, o CEO, o Cassiano e o Rafael, o preparador físico, acabaram me contratando, me levando para lá, me passando um desafio, que era reestruturar o Cascavel, junto com eles, todos eles, né? O Cascavel é uma grande equipe, uma equipe de Uma das camisa, mais tradicionais que tem, né? tradicional, é a maior do Paraná, pode falar o que Maior do quiser, mas é a Paraná. maior do Paraná, e precisava dar um salto para que conquistasse o que foi conquistado, que era a Liga e e depois a busca da Libertadores. Sim. Então, assim, graças a Deus ali eu fui muito bem recebido pelo gerente administrativo, que é o Roberto, o Paulo, que era o atual supervisor da equipe português, que fazia um trabalho, sempre fez um trabalho fantástico, e o Cascavel passou por essa reformulação com todos nós ali, conquistando esse objetivo, e foi onde que eu conquistei as maiores conquistas, foi dentro do Cascavel, quer dizer, plantei na Copagril, colhemos os frutos junto no No Cascavel. Cascavel. Legal. E você entrando nesse assunto de Cascavel, assim, né? E a gente aqui de fora, eu pelo menos de fora, quando o Cascavel foi campeão, eu tava na França. E eu acompanhava muito de longe, né? Mas você consegue perceber quando existe um trabalho diferente do que vinha sendo, né? E eu digo assim, que eu acho que o grande trunfo do Cascavel, foi o Cascavel conseguir conquistar a liga da maneira que conquistou, sobrando, com o orçamento que tinha, com todas essas dificuldades que a gente sabe que existe dentro do futsal, foi porque todo mundo comprou o mesmo sonho. Todo mundo comprou um barulho, né? Uma vez eu estava falando com um amigo supervisor meu e ele disse assim: a gestão, careca, você entende quando ela é boa, quando o chuveiro do seu vestiário queima. Se o chuveiro do seu vestiário queimar, o atleta falar assim: não, não tem problema, a gente vai no outro ali e já era. É porque tá legal. Porque a gente sabe como é que funciona o atleta. O chuveiro do vestiário queimou, cara, pô, véio, nem chuveiro quente a gente tem aqui, né? E isso vale muito de quando o atleta olha para o gestor, quando o atleta olha para aquela estrutura e ele compra o mesmo sonho. Como que vocês ali do lado de fora conseguiu sonhar e levar para dentro da quadra? Fazer com que o atleta comprasse, sonhasse junto com vocês. O que que você acha ali que aconteceu? Eu sei que é um trabalho de dia a dia, sei que não é uma frase, não é um dia, eu sei que as coisas elas vão acontecendo diariamente para fazer o todo, né, caminhar para a mesma maré. Como é que foi ali? Pô, careca, primeiro de tudo é o comprometimento. O cara estar comprometido com aquilo que ele foi contratado. Então, assim, a gente não pode, nunca deve deixar de falar do trabalho que o Cassiano fez e vem fazendo hoje na Crona, juntamente com a comissão técnica toda. O Rafael, no departamento da preparação física, o Roberto, treinador de goleiro, na época o Juliano, fisioterapeuta, depois passou o João. Então, Voltou. cara, tinha É. conversas diariamente. Então, assim, eu uso uma palavra e vou usar sempre. O que era feito no Cascavel, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todo departamento, surreal. Então, assim, nós chegávamos no ginásio 8h30 da manhã. Saía do ginásio
11h30, 15 para meio-dia. Nós retornávamos no trabalho da tarde, 15h30, e saía dentro do ginásio 19 horas, todos os dias. Com exceção do dia que tinha semana cheia, que você sabe que a maioria dos preparadores físicos faz 3-1 e dá uma folga. Aí que vem o diferencial. No Cascavel não tinha folga. Era um descanso com estudo em casa, edição de vídeo, elaborado pela comissão técnica, os jogadores pudessem desempenhar e responder, ou assistir, ou comentar o próprio treino dele, ou o próprio jogo. Isso era feito de forma simultânea ou passava a responsabilidade para cada atleta e cada atleta tocava isso? Não, na realidade era assim. Exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tinha um treino hoje pela manhã, o Cassiano reunia eles depois do treino e automaticamente ele e o Rafa já se posicionavam, ó, nós vamos enviar o treino para vocês e gostaríamos que vocês editassem o treino à tarde para nós, fazendo um comentário de cada um, onde pode evoluir, onde pode melhorar, o que foi feito, o que vocês acharam do treino, enfim, vocês me passam, me dão o retorno do que vocês estão vendo, e aí automaticamente, isso à noite, tinha um determinado horário para que isso fosse efetuado, que logo, tipo, a execução das 16 às 18, 17h30, tinha que entregar, cada um entregar o teu vídeo, para que o Cassiano e o Rafa, o Roberto, enfim, aqueles que faziam a edição, analisasse o vídeo de cada um e fizesse uma avaliação em cima de 4, 5 vídeos que eles acharam e levava para o vídeo no outro dia, no vestiário ou na sala de vídeo, para que fosse comentado essa situação do treino e a evolução. E o principal, Careca, o comprometimento. Ali ele se comprometia com a comissão se comprometia com o atleta, porque eles buscavam a evolução deles todo dia, como a comissão também buscava a evolução. Uma coisa importante que eu vi no Cascavel, não que eu não tenha visto na Copagril, não é isso não, porque eu trabalhei nesses 2 clubes aí, e no Toledo aqui na época, era o comprometimento deles. Muito comprometido, muito profissionais, demais, mas se você pegar números e dados desses atletas, acho que, se eu não me engano, no passado teve 2 expulsões, no ano que ganhou a Liga, não, ano passado, que nós ganhamos a Libertadores, um time super disciplinado, comprometido com o projeto, comprometido com ele mesmo, comprometido com o treinador, enfim. Então, assim, bem isso que você falava mesmo ali. Então, assim, queimou chuveiro, vamos resolver. Então, assim, você via que eles estavam focados no objetivo que era ganhar a Liga Nacional, ganhar o estadual e chegar, virar do ano com todos os jogadores renovados e para ganhar a Liga. Você pode dizer assim, tá me ouvindo? Você pode dizer assim, você tinha certeza que ganhava a Liga? Você tinha certeza que ganhava a Libertadores? Você tinha certeza que ganhava o Paranaense? Careca, por incrível que pareça. Claro, hoje é fácil de falar, mas a gente conversava muito na comissão técnica, a gente sabia que o resultado final era o que a história estava escrita, que ia ganhar a Liga, com todo respeito a todas as equipes, tudo que era feito, porque, assim, foi preparado para ganhar a Liga. Na época da pandemia, eu não estava no Cascavel. Os caras treinaram num galpão. O ex-presidente, o Jefferson Zini, limpou o galpão deles lá, a oficina dos caminhões, limparam, jogadores treinavam lá. Os goleiros treinavam na sala da casa do preparador físico. Então, assim, eles treinavam às 6 da manhã, 5 da manhã, numa quadra fora do ginásio que eles não podiam treinar. Então, assim, os caras estavam comprometidos. E você vai plantando e você vai colhendo frutos. Exatamente. Automaticamente. Então, assim, vocês ganharam do Magnus lá e ganharam aqui, ganharam do Carlos Barbosa naquele jogo dramático lá que o Zequinha... Tira a bola em cima. Eu fui ver aquele lance... Quando eu cheguei no hotel, depois do jogo, os caras comentando, na hora do jogo, eu não consegui ver aquele lance, que eu estava atrás do banco. Então, assim, nada acontece por acaso. É trabalho. O trabalho devolve. Então, assim, a constância do Cascavel, o comprometimento dos atletas,
o comprometimento da comissão e da diretoria, dos patrocinadores, da cidade, do torcedor, enfim, todos que envolvem, a imprensa, todos que envolvem esse projeto, é diferente. O Cascavel tem não é liga, mas é uma coisa diferente em Cascavel. Então, assim, aquele ginásio... Para quem vai jogar contra o Cascavel já sente essa energia, essa atmosfera. Essa atmosfera, essa é a palavra. Então, assim, ó, você vai falar assim, mas tu saiu do Cascavel agora? A gente tem sonhos, tem os objetivos a serem alcançados pela frente, e a gente via que era o momento de sair, e a minha saída do Cascavel foi opção minha. Então, assim, até o último momento do meu aviso do presidente, o atual hoje, que é o Passo, juntamente com o Roberto, que é o gerente administrativo, e até mesmo o português, que dava o suporte para nós ali, e estava sendo supervisor da base, eles foram conversar comigo, e é isso mesmo que você quer, dessa maneira? Eu fui lá, comuniquei a minha saída, mas eu não tenho dúvida que o Cascavel, de novo esse ano, com o Lucas, que fez a readaptação do trabalho do Cassiano, e você conhece o Lucas muito bem. O Lucas é um cara maravilhoso. Vem desempenhando, vem evoluindo, os resultados estão acontecendo, e agora, domingo, inicia o primeiro projeto do ano, que é a Libertadores. E eu tenho certeza que eles vão fazer uma grande Libertadores, e espero que eles façam a final, junto com o Joinville, que será um ganho para o futsal brasileiro, né? E quem estiver assistindo pode ver que vai ver uma grande apresentação de dois grandes treinadores, de dois grandes projetos, de duas grandes equipes do Brasil. Não, demais. Duas coisas em tudo que você está falando, e vem muito de encontro com o que a gente conversou lá atrás. E me enche de orgulho, assim, poder estar apresentando essa história para a galera, apresentando essa história para o público. Porque bons exemplos, Eduardo, eles precisam ser contados, né? Bons exemplos, eles têm que ir para fora. A gente, por muitas vezes, assim, a gente às vezes reclama, por muitas vezes, assim, a gente fala demais ou não entende o que acontece, o papel do gestor. E quando tem uma gestão tão bacana quanto essa, é muito legal a gente conseguir passar para quem está em casa, passar para quem está do lado de fora, assim, né? O gestor, assim, no futsal, pelo menos na grande maioria dos exemplos que eu vi, é aquele cara que ele tem que ligar, ele tem que preocupar se a água tá gelada, ele tem que se preocupar se o chuveiro tá quente, ele tem que se preocupar se a roupa foi para lavanderia, ele tem que se preocupar se a logística, ele tem que entrar em contato, ele faz muitas e muitas coisas, né? E às vezes falta mãos para ele poder fazer aquelas coisas que são externas, né? Porque, por exemplo, vai começar a Libertadores no domingo. É um grande campeonato a Libertadores, né? Tem Joinville, tem Cascavel, tem os clubes de fora, e a gente vê muito pouca mídia sobre isso. A gente está vendendo muito pouco o nosso jogo, a gente está vendendo muito pouco o nosso atleta. Jogou Corinthians e Carlos Barbosa domingo. As únicas postagens que eu vi, o único trabalho de mídia que eu vi, foram aqueles corriqueiros, aqueles que sempre acontecem. Com todo respeito, por exemplo, a Brasília, a outras equipes, você não pode tratar um jogo de Carlos Barbosa contra Corinthians da mesma maneira que você trata um jogo do Brasília, sei lá, contra um outro adversário. Você tem que fazer esse jogo ser mais vistoso. Você tem que fazer com que tenha entrevistas. Você tem que fazer com que trazer opiniões daqueles personagens para criar um encanto, para trazer o público, para criar interesse da galera assistir, né? Eu acredito que muito disso falta por conta de que falta mãos, às vezes, das pessoas que estão trabalhando lá dentro, né? Foi o que você disse, você teve que se comprometer muito dentro de quadra, né? Você deve ter apagado vários e vários incêndios que aconteceram ali no decorrer do tempo, né? Que seja uma goteira no ginásio, que seja algum problema com a iluminação, que seja o que for. E às vezes falta tempo para a gente fazer essa parte de apresentar para o público, né? Eu queria perguntar para você entender um pouco como é que você vê isso, essa parte de divulgação do futsal,
essa parte da gente criar novos ídolos, essa parte da gente incentivar o atleta a estar mais próximo do público, do telespectador, daquele amante do futsal? Careca, você falou em ídolo. Hoje vamos falar em ídolos do futsal. Falcão, que hoje, essa semana, fez um evento aqui em Paranaguá, o ginásio estava lotado. Então, assim, é o único que ainda traz torcedor para o ginásio, além do espetáculo que é o jogo, né? Então, assim, o Falcão hoje, ele, como o Ronaldinho no futebol, como o Ronaldo, enfim, eles levam a multidão, independente de onde eles passam. Eu vejo hoje mesmo que o Brasil hoje é carente hoje de um ídolo. Biel falou a mesma coisa. E a Sport TV tentou, há muitos anos atrás, criar um novo ídolo pós-Falcão. Vamos falar do Falcão, que antes teve Manuel Tobias, teve Lenísio, teve Vinícius, e teve vários, né? Wander Carioca, vários. Tinha Carioca, muitos e muitos nomes. Thiago, e teve vários aí. Então, assim, não conseguiu. Tentou fazer o Gadeia, tentou fazer o Diego, que eu lembro, né? Teve outros ali que eles tentaram criar o Bateria, e não aconteceu. E fazer o ídolo não é fazer o ídolo, isso é nato, né? É nato do atleta, é nato, sai do atleta. Então, assim, hoje nós precisamos de um ídolo rápido na modalidade, de novo, que identifica a modalidade, porque o Falcão está, acho que 42, 43, né, se não me engano, ele vai mais um tempo ali, daqui a pouco, e aí, quem vai ser o nosso ídolo do futsal? Mas temos grandes jogadores, isso é fato. Não é à toa que hoje o mundo aí tem brasileiros para todo lado. Você sabe disso. E revela um jogador aqui, já está indo embora. A carência hoje de atleta, né, é grande hoje a carência de jogadores. Hoje nós ficamos ali no Cascavel, atrás de um fixo e de um ala canhoto há muito tempo e não encontrava e hoje a gente sabe da carência que existe hoje no futsal. E tu sabe, no esporte, né? O maior problema hoje é a formação nossa. Sim. Você sabe disso, hoje não precisa... Não era igual antes, você ia ali na federação, começava o jogo 7 horas da manhã, terminava 10 horas da noite, com todas as categorias se jogando. Eu não sei nem se existe mais isso aí em São Paulo. E aqui... Ainda tem as menores ainda na federação lá. E aqui, no Paraná hoje, tem algumas categorias de base, e até mesmo as federações, elas não incentivam, melhorou. Aqui você monte, ano passado mudou, mas antes você jogava um sub-17 ou sub-20, você jogava uma rodada para classificação, aí você ia para a segunda rodada, o ranqueamento. Aí você jogava, exemplo lá, março, abril, acho que tinha 10, ou 5 ficava fora e 5 seguindo a competição, ou 6. Então, assim, o cara montava o time para um mês, 2 meses. Agora não, já mudou. O campeonato esse ano aqui já tem mais tempo, pelo menos até junho, julho. E os clubes já começaram, até mesmo pelo custo, pós-pandemia, montando sub-20, ou tendo jogadores sub-20 no grupo. Então, assim, teve uma evolução pós-pandemia. Então, eu espero que essa evolução, ela continue, e a gente sabe que hoje, para as categorias de base, existe dinheiro, até mesmo do poder público, no contexto geral, investidores investem na categoria de base. Já escutei, não, se tivesse categoria de base, eu não quero investir no profissional, eu gostaria de colocar na base. Então, assim, mas é muito gestão, cara. Passa de novo pela gestão. Então, assim, o cara só vai colocar dinheiro em qualquer, independente do projeto, ou independente se é prefeito, se é estado, se é governo, se é presidente, independente de quem for, se você tem gestão diferenciada, você faz um trabalho diferenciado, você pega no futebol, Red Bull, a gente sabe que é um trabalho fenomenal na base. O Azures aqui faz um trabalho fantástico na base. Então, assim, o Marcelo está por trás, mas tem investidores, tem dinheiro do Estado, governo, e o futsal tem que caminhar para isso aí. Mas já melhorou, já evoluiu. Eu espero que
logo apareça um destaque aí, que outro Falcão da vida, ou outros, né, atletas. O Brasil precisa voltar a ganhar um Mundial. Espero que o Marquinhos e toda a tua equipe ali e os jogadores no próximo Mundial consiga trazer esse Mundial para nós, que será muito importante. Hoje nós estamos um celeiro de jogadores aí fantástico para a seleção brasileira. Gadeia, Diego, Ferrão, Marlos, enfim, né? Pito, e vai, né? Toda esse glamour de jogadores que nós temos aí. Mas tudo vai passar por gestão, tudo vai passar por como é feito, da maneira que é feito e como é executado. Sim, sim, sim. A gente vê a evolução grande. Hoje o Magnus tem um bom trabalho no contexto geral, não só no profissional, como na base, o Corinthians. Em São Paulo tem vários clubes aí que fazem um trabalho. Então, assim, o Paraná já melhorou bastante, como eu estou dizendo para você. E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sempre foi o celeiro da base. E eu espero que eles continuem cada vez mais focados, para que eles cresçam, né? E revelem jogadores, destacam, como o futsal feminino vem fazendo hoje. O crescimento do futsal feminino é monstruoso. Exponencial, sim, sim, sim. Em Crescendo todo muito. sentido, entendeu? Crescendo muito, e isso faz com que outras meninas, por exemplo, eu estou no interior de São Paulo, a menina, ela assistiu o Jogo do Brasil no domingo, ela vai querer entrar numa escolinha. Isso aí vai mexer a base inteira do negócio, e essa base é a base que vai alimentar o topo da pirâmide daqui a um tempo, né? Exatamente. Eu aqui de São Paulo, eu vejo que o grande diferencial, assim mesmo, que fez a base não acabar, mas que fez a base perder força, foi quando a federação liberou os clubes, tirou a obrigatoriedade do clube que joga a liga principal de ter o sub-20, né? Antigamente você tinha jogos que era rodada dupla, né? Que era o 20 que viajava para poder jogar o 20 e o principal depois. Principal depois. Quando acaba essa obrigatoriedade, e isso você sabe também que mexe muito, né? Porque o menino ele do sub-20, ele olha o cara no topo da pirâmide, ele quer estar no lugar desse cara. E você viajando, você fazendo um jogo preliminar para esse cara, faz com que, querendo ou não, você esteja próximo, né? Que aquele sonho venha se alimentando, que aquele sonho começa a se alimentar, né? Então, isso eu acho que isso aí mexeu um pouco bastante assim com o mercado, né? Com o nosso business do futsal. Eduardo, você falou de muitos jogadores, muito grandes jogadores. Marlon, Pito, Ferrão, né? Mas, insistindo um pouco nesse assunto, ao mesmo tempo eu vejo eles muito distante. Eles estão lá fora, só que eu vejo muito distante do grande público. Vou te dar um exemplo que acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu tô jogando campeonato de várzea. Eu tô jogando extra. Só que existem muitos trabalhos de mídia dentro desses campeonatos de várzea, né? O Éder Lima fez um jogo festa no final do ano passado para arrecadar alimento. Quando ele estava de férias aqui, a gente foi lá, fez o jogo festa dele, arrecadamos alimentos. E no final do jogo, lotado o ginásio, no final do jogo a galera entrou para tirar foto. A molecada entrou para tirar foto. E a gente tinha ali jogadores que tinham acabado de ser campeões nacionais, a gente ali tinha jogadores que estavam convocados para a seleção brasileira, e a molecada entrava na quadra e pedia para tirar foto com o Luizão, que é um pivô que tem aqui no Extra, que é o nosso companheiro de bancada aqui. Pedia para tirar foto com o Luizão, chegava assim pro cara que tinha acabado de ganhar a Liga Nacional, 1 semana, 2 semanas anteriores. Ô moço, tira uma foto minha aqui com o Luizão. Então, eu acredito que tem como a gente tirar esse gap, tem como a gente minimizar essa distância. Com toda essa tecnologia que tem hoje, com toda essa oportunidade que nós temos hoje de relacionamento com o público, Instagram, todas as redes sociais aí, YouTube, enfim, dá para a gente estar mais próximo do público. Tem como a gente... você falou sobre o ídolo, né? A gente sabe que o ídolo é uma coisa que o cara tem que querer também ser. Mas tem como a gente também potencializar um pouco isso assim dentro dos clubes, né? Eu vejo a N-Sport, quando criou o pay-per-view da Liga, foi fantástico.
Porque ali começaram a aparecer jogadores que antes não aparecia, porque a gente sabe que na Sport TV só passavam poucos jogos, e na grande maioria dos jogos eram jogos de equipes grandes, então era sempre, na maioria das vezes, os mesmos que estavam na TV. E hoje com o pay-per-view você consegue assistir mais, e você vendo mais, você começa a gostar de um atleta, de outro. Na transmissão ali sempre tem aquela coisa do narrador brincar com um, brincar com o outro, então você vai criando uma história, você vai criando um enredo dentro da competição, né? E eu acho que falta um pouco disso também, assim, por grande parte até dos nossos clubes, da nossa liga e da CBFS também, investir mais, né, nisso. Trazer pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com mídia para dentro do futsal e a gente potencializar isso, né, cara? Eu aqui vejo isso e eu acredito que isso aí faria uma grande diferença, assim, para o nosso retorno, para a nossa construção de novos ídolos, né? Para o nosso futuro, para o futuro da nossa modalidade. Eu vejo, penso assim, cara, você tem um produto, que é o futsal. Você tem um produto, que é o clube. Você tem um produto, que é o atleta. Se você pegar esse mix, fazer virar um produto só, automaticamente tudo vai acontecer como você está falando. Agora sim, hoje mudou muito, mas e você também já viu isso aí, você já passou por N de clube, o atleta não pode aparecer mais para o clube. O atleta começa a fazer uma divulgação na mídia, e aí eles já acham que o atleta está aparecendo mais para o clube. Mas automaticamente a divulgação do atleta é a divulgação do clube. Exatamente, Eduardo. Agora, assim, Exatamente. ó, Muita coisa de vestiário. Exato, exato. se você pegar vamos dar exemplo, hoje, com todo respeito a tudo e todos, o Pato hoje tem Gé, Cabreúva, Sinoê, um exemplo. Johnny. A Corona tem o Éder Lima. Pô, a gente sabe o status que esses atletas têm. A gente sabe que o Cabreúva tem as ações dele na mídia. Então, pega as ações do Cabreúva e usa para dentro da empresa, do clube da empresa. Você vê poucas equipes divulgando o patrocinador com o atleta. Então, assim, é vender o teu produto. Que automaticamente você está vendendo o futsal, no geral. E aí você vai trazer mais empresas para dentro do teu clube, você vai trazer mais investidores, né? Você vai trazer mais a mídia para dentro do teu produto, do teu clube, você vai ter o retorno que você quer. Então, assim, ó, vamos lá voltar no Falcão. Ah, o Falcão montou um time em Santos. Ah, mas porque ele é bonito, porque ele é isso, porque ele agregava tudo isso que nós estamos falando. Mídia, visibilidade, retorno disso, retorno daquilo, torcida, bilheteria. O Neymar ia assistir o jogo do Santos e virava mídia. Tava aparecendo o time do Santos no Globo Esporte no outro dia, porque o Neymar foi, porque o Ganso foi, porque o Elano tava no jogo. Então, isso hoje já mudou, cara. Já mudou bastante. O atleta, os profissionais que ficam fora de quadra, ou que fazem a gestão, ou que são diretores, ou que fazem parte da comissão da diretoria, ele já entende que o atleta é o produto. É o produto do produto, que o clube é o produto. E o investidor precisa daquela visibilidade ali que o atleta está fazendo, independente. Eu sempre falava, o presidente da Copagril sempre falou, que a partir do momento que eles apresentam na Copagril, eles são contratados, eles estão rotulados. Sim. Está rotulado Corinthians, Cascavel, Copagril, Pato, Praia. E o atleta tem que saber disso e o clube tem que saber disso. O que o atleta fizer de bom vai levar coisas boas para o clube, e o que o atleta fizer de ruim vai levar também coisas ruins para o clube. Né? Exatamente. Então, assim, é o que eu falo assim, careca. Eu tenho uma. Eu trabalhei em 2 clubes, mas, gente, eu penso assim, sempre para frente. Eu sempre estou com profissionais ou visita técnica que eu fiz em alguns clubes de futebol de campo, e até mesmo bons profissionais que se encontram no futsal. E ali no Cascavel eu aprendi muito.
Primeiro você tem que entender o processo. Então, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Cascavel, eu fiz 15 dias de diagnóstico para entender o Cascavel. Eu não posso chegar num clube, por exemplo, o Careca ficou 3 anos fora do Brasil. O independente do torcedor, a imprensa, ele lembra do Careca que jogou no Corinthians, que fez. Mas o Careca está lá 3 anos, o Careca vai ter que passar por uma readaptação, o Careca vai ter que passar por todo um processo, ou pode ser que, coincidência, o Careca chega, joga, arrebenta, vá bem, mas é difícil. Então, assim, a pessoa tem que entender, como o gestor tem que entender, quando o atleta vem de fora, que tem essa readaptação, eu tenho que entender a diretoria, eu tenho que entender o torcedor, eu tenho que entender o investidor, eu tenho que entender a cidade, eu tenho que conhecer meu treinador, meu preparador físico, o cara que faz o scout, o roupeiro, eu tenho que entender o faxineiro do ginásio, a mulher que limpa a guarda, o diretor financeiro, eu tenho que entender todos eles para aí eu começar a trabalhar dentro do clube, independente de quem é o gestor. Porque aí você entendendo como funciona todos, você facilita o seu trabalho. Você não vai ter tanta dificuldade para executar teu trabalho dentro das 4 linhas. E ali, voltando ao Cascavel, no Cascavel tem uma situação muito boa de trabalho, porque assim, tem o gerente administrativo, que é o Roberto, tinha a minha pessoa que eu cuidava da quadra, enfim, a logística de viagem, tudo que era feito dentro do ginásio. Então, tinha uma diretoria ativa, trabalhava, presente, então, assim, ficava bom trabalhar. E tinha uma comissão fantástica trabalhando ali para que as coisas viessem a acontecer, então as coisas fluíam. Então, assim, você dava direção, comprometimento de cada um, então, e você tinha que só ficar dando manutenção. Era uma empresa, né? Era uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa. Dando manutenção no dia a dia, para ver como as coisas estavam fluindo, evoluindo, dentro das necessidades que iriam aparecendo, você iria aparecendo e fazendo o seu trabalho. Como eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, nada. Eu sempre eu comento com a comissão, os meus olhos são os olhos de vocês. Verdade. Então, a gente junto, a gente chega no objetivo final. E você fazer um excelente planejamento, um controle, ter uma organização em todo sentido, e ter uma liderança trabalhando em cima esse PLOC, né? Essas palavrinhas ali, Careca, é difícil dar errado. Você vai estar sempre ali buscando seus resultados, buscando seus objetivos, não só pessoal como coletivo, e humildade, simplicidade, ter muita fé em Deus, e ser correto. Ter os princípios de caráter lá que teu pai te deu lá atrás, que meu pai sempre falava, ó, tem 2 coisas que eu vou te dar, teu nome, eu vou te ensinar princípios de caráter. Careca? Oi, voltou. Você falou que e é muito verdade, você falou que seu pai vai te dar seu nome. Oi, você falou que seu pai vai te dar seu nome, princípios e caráteres, e aí travou. E você tendo a sinceridade, sempre sendo verdadeiro, independente do profissional, cumprindo com aquilo que quando você contrata o atleta, e o simples ali, 2 são 4, e você, na íntegra, fazer as coisas acontecer com sinceridade e transparência, os resultados todos serão alcançados. Uma coisa que eu sempre fiz e sempre vou fazer, Careca, meus trabalhos, né, independente do profissional, se ele é atleta, se ele é o presidente, é o comprometimento da minha pessoa com você e você com a minha pessoa. Se não tiver esse comprometimento, a gente vai estar remando do lado errado, entendeu? Sim, com certeza. Eu vou para a direita, você vai para a esquerda, então a pessoa tem que estar comprometida com você. E o principal, né? Entender o projeto, entender como funciona tudo aquilo ali. Entendeu a hierarquia, né? O organograma, o resto, meu. Você vai ter problema. Os problemas ficam leves
quando você deixa as coisas transparentes, os problemas ficam leves. Você consegue Sim, resolver eles fácil. uma aula isso. E uma coisa que eu falo assim, né? A gente tem que investir um pouco mais em, não é simplesmente conhecimento, mas em literatura para o Sei, futsal. Porque a nossa literatura, tudo aquilo que a gente aprende vem do campo, né? E não tem como você fazer futsal da mesma maneira que se faz futebol, né? Você falou uma coisa que é muito importante: o atleta não pode aparecer mais que o clube, né? Realmente, o atleta não pode aparecer mais que o clube. O clube é muito maior que o atleta. Só que a gente tem que entender que no momento que estamos hoje, a gente precisa fazer com que esse atleta apareça mais, para que o clube apareça mais, que foi o que a gente conversou ali um pouco atrás, né? Então, acho que a gente tem que investir um pouco mais em literatura, a gente tem que investir um pouco mais em estar colocando projetos vitoriosos para o grande público, para saber como é que foi feito. Você falou uma coisa muito legal, os meninos acordavam 5 horas da manhã para treinar às 6 dentro de um galpão. Como que esse cara não vai se comprometer? Como que esse cara não vai falar não no momento que ele tiver que falar não? Ou como ele não vai falar sim no momento que ele tiver que falar sim, sabe? Então você vê que essa semente plantada, ela colheu os frutos, né? E o ano passado, assim, foi para mim, isso é opinião minha, né? Isso é o que eu tô falando aqui. Foi um acaso também não ter chego na final da Liga Nacional também, né? Que acho que vocês ali perderam a semifinal pro Atlântico, né? o Atlético. O Atlântico, eu vi a equipe de vocês muito forte, mas isso é o futsal, isso é o playoff, isso é imponderável, né? Isso é por isso que a gente ama esse esporte da maneira que nós amamos, assim, né? Só que quanto melhor você trabalha, quanto melhor comprometido você tá, quanto mais perto das coisas boas você está, você mais chance do êxito tem, né? Nunca é garantido, É só que verdade. mais chance do êxito você tem, menos brecha de dar errado, né? Acho que essa é a grande verdade ali, né? Não tem receita de bolo. Não, Eduardo, é o que eu falei, não tem receita de Não. bolo. Ô, Careca, aí você vê o seguinte, são as conquistas, Oi, meu oi. Careca, Hum, porque assim, ó, você automaticamente, você fazendo um projeto diferenciado, exemplo, você sabe que tem muitas pessoas não tem um planejamento estratégico, você sabe disso. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar, e o Cascavel, eu me dei bem no Cascavel por isso. O Cascavel tem um planejamento estratégico de 3 anos, de 3 em 3 anos. Ele sabe o que ele investiu ano passado, ele sabe o que ele tem que investir agora, ele sabe que ele vai investir já ano que vem. Então, o Cascavel, antes da minha saída, o presidente que assumiu juntamente com o Pedro Mufato, já se fala em 2024. uhum. Entendeu? Então, assim, como nós vamos executar, como nós vamos fazer, e não pode estar linkado a resultados, entendeu? Não pode. Porque aí você precisa de um planejamento de marketing, você precisa de um planejamento financeiro, você precisa de um plano de ação de uma organização, você precisa de uma análise. Qual é a análise de risco? Você tem uma análise de risco, Sim. você Você sabe sabe disso. aquilo que é mais vulnerável e aquilo que você tem mais Isso. certeza, né? Exatamente. Então, assim, ó, você fazendo todas essas situações, é garantia do sucesso? Nem sempre, cara. Então, Nem sempre. assim, você tem que estar sempre inovando. Você falou de estudo ali, eu entendi o estudo que você quis dizer para mim, mas no Cascavel tinha uma coisa interessante, cara. Por exemplo, assim, todos os jogadores gostavam da leitura, em viagem, hotel, na fisioterapia. O Cassiano é o rei da leitura, né? O Cassiano Aham. acorda 4 Eu horas da escuto, manhã, escuto, escuto falar muito disso dele. acorda 4 horas da manhã, ele tá mandando livro para você, ler e você entender. E ele e os jogadores, como sabe disso, e ele dá muito livro para o jogador, empresta muito livro para os atletas
Legal. lendo. Então, assim, na fisioterapia, assim, ó, ah, tem um momento de você usar o celular e tem um momento de você usar o celular para Aham. muitas vezes no Cascavel, ou quase todas as vezes, o atleta está na fisioterapia fazendo tratamento ou recuperação, independente do que ele está fazendo na fisioterapia, ele está lendo um livro, ele está editando um vídeo, ele está assistindo um treino dele, ele está assistindo o jogo que vem pela frente do adversário. Então, assim, é muito comprometimento. São bons hábitos, né? São bons hábitos que Exatamente. eles Foi precisam, criado, foram os criados. jogadores que estão ali hoje, eles mesmos falam, quando eu sair daqui, eu vou levar isso. E além, o Careca, você como atleta, você tem que pensar que daqui 10 ou 5 anos, ou 15, tu vai parar aí, o que você vai fazer? Exatamente. Como que você vai seguir se você não tinha nem comprometimento para fazer o que você trabalhou, que era ser atleta? Então, assim, se você tiver um comprometimento com a tua profissão, num contexto geral, e entender o que você faz, você vai ser um grande gestor, porque o futebol, o esporte hoje, ele te proporciona muitas coisas. Depois, pós, Abre muitas portas, abre abre muitas. portas. Tudo que eu Então, tô hoje você vivendo, dá. tudo que eu tô vivendo hoje são com relacionamentos, networks em portas que eu abri quando eu estava jogando. Voltou, voltou, voltou. Então, hoje você tem faculdade que está disponível para você, que os clubes disponibilizam, que tem parceiro. A própria liga tem parceria com a faculdade que disponibiliza para os clubes. Hoje você tem um mix que um clube disponibiliza para você, que você pode usar na tua vida como atleta, que você pode usar depois no futuro. Hoje o clube disponibiliza para as esposas que querem trabalhar, escola para os filhos. Então, assim, o atleta ele pode sair de uma quadra hoje, como você está falando hoje, que você está usando toda a network tua para dar continuidade na tua vida, o atleta também pode ser. Então, assim, o que eu sempre falo para o atleta, e vou falar, o que você pensa em ser pós, quando você vai parar? Outra, qual a tua preocupação hoje com o teu investimento? O que você está investindo no teu dinheiro? Ah, eu vou investir no carro novo. Ah, eu vou investir... Cara, mas tem necessidade de ter um carro novo? Entendeu? Será que você não poderia ir por aqui, fazer isso? Então, a gente tenta pegar a experiência que a gente adquiriu ao longo dos tempos com jogadores que hoje têm alguns benefícios, outros não têm nada, e conquistar e realizar os sonhos deles, cara, da melhor maneira possível, sem muita dor, né? Sim, até com os nossos próprios erros também, né, Eduardo? Aquilo que a gente foi Exatamente. errando eu costumo falar, eu sempre falei isso, né? A pessoa ela não tem cabelo branco à toa, né? Ela não nasceu com o cabelo branco ele vem com o decorrer do tempo. Então, quando alguém mais velho chega pra gente, troca uma ideia, fala, rapaz, não faz assim, vai por aquele lado, porque ele sabe, né? Ele sabe o que ele fez, ele sabe a jornada, né? Então a gente tem que escutar mais, principalmente os conselhos e sabedoria das pessoas mais velhas. Eu não sei como é que tá o nosso tempo. Aham, não, Eduardo, Oi, cara. oi, tamo, não, isso que eu ia falar agora, estamos chegando aqui no Só final. fazer um comentário com você, bem rápido. Aham. Sim, fica à vontade. Nesse momento que eu saí da Copagril e fiquei, no tempo da pandemia, desempregado, eu achei que eu teria oportunidades assim. Tudo que eu fiz na Copagril, pelo nome que nós criamos ali, eu acabei ficando quase 2 anos parado. Claro que eu investi. E assim, cara, a gente não deve ter vergonha. Eu fui vender farofa, cara, de porta em porta. Entendeu? Como é que é, Eduardo? Cortou, cortou. Você saiu da Nesse Copa Grill, tempo que ficou eu, 2 eu anos saí da parado? Copagril, eu achei que eu ia trabalhar logo, arrumar um serviço, Certo. mas nada é por acaso, porque aí nesse meio eu conheci quem eram meus amigos,
Pessoas que almoçavam e sentavam na minha mesa viraram as costas para mim. A reserva que eu tinha nesse tempo, que eu fiquei 2 anos, aí, por isso que eu falo, eu aprendi. Acabei fazendo a logística que eu tinha antes, achando que amanhã eu ia empregar, e não aconteceu. A reserva foram indo. Eu tive que fazer o quê, careca? Tive que trabalhar. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui vender farofa, de porta em porta. Eu não tenho vergonha de falar isso. As farofas me sustentaram e me sustentam e me ajudam até hoje. Entendeu? Pacotinho de farofa, 4 sabores para churrasco. Eu sei que a nossa região aqui é uma região que gosta de comida, churrasco. Então, assim, fiz uma clientela boa, consegui uma farofa boa e fui trabalhar, cara. Então, Demais, assim, a eu fui gente... vender carne na pandemia, Eduardo. Você? Eu fui vender carne. Aí, ó, tá vendo? Meu cunhado, eu tinha acabado de voltar do Cazaquistão. Meu cunhado, ele tem uma marca de carne, RXM. Eu comprava caixa com ele, refrigerava, ia vendendo para meus amigos também, velho. Ia vendendo para meus amigos, ia entregar sem vergonha nenhuma, cara. Sem vergonha Mas nenhuma. Era um negócio até que se eu tivesse investido, eu acho que ele poderia até ter ficado próspero, assim, sabe? Mas sem vergonha nenhuma, cara. A gente arregaça as mangas e vai pra luta. tem que se virar. Então, assim, para não passar nessa situação, como você falou, a gente pega essas experiências nossas e tenta pegar essa molecada hoje, que graças a Deus hoje, os clubes hoje do futsal já conseguem pagar um salário bom para esses atletas, e eles saberem administrar o dinheiro deles e colocar no lugar certo, na hora certa, fazer o investimento certo, que eles possam, daqui 10, 15, 20 anos, já estar estabilizado e desfrutar do que eles fizeram, de repente com estudo já tudo pronto, e só seguir a vida deles. Né? Ter uma profissão. Acho que isso é o mais importante. Isso Ter uma profissão. O atleta tem que terminar a carreira com uma profissão, sabe? Eu bato na tecla. Eu acho que a gente tem que se aproximar muito do esporte universitário, né? Tem que estar muito mais próximo, principalmente a base. Às vezes, se a gente estiver mais próximo do esporte universitário na base, a gente não vai perder tantos talentos. Porque o menino sai do sub-18, ele não vai para o sub-20 porque ele foi trabalhar, foi ajudar a mãe. Só que às vezes, se o clube conseguir oferecer uma bolsa para ele numa faculdade, é o que vai reter aquele menino ali, que é o tempo que ele precisa para maturar, para ele amadurecer. E daqui um tempo o clube pega esse moleque, coloca ele no principal e ele já joga tranquilo, porque ele já tem uma profissão. Ele já conseguiu se formar ali na base, né? Eduardo, a gente já tinha falado a gente tinha falado antes e eu vou falar aqui agora para todo mundo, né? Uma frustração minha não ter trabalhado ao teu lado, né? A gente se enfrentou ali em 2018 na semifinal. Graças a Deus a gente foi mais feliz, conseguiu a vitória no sufoco contra vocês ali, contra a Copa Grill, né? Infelizmente também não conseguimos o título, perdemos pro Pato, mas você sempre foi um cara que, cara, toda vez que eu te vi, toda vez que eu cruzei com você, eu sendo reserva, ou eu sendo titular, ou eu voltando de seleção, você sempre me tratou da mesma maneira. Você sempre olhou no meu olho, você sempre perguntou se estava tudo bem, você sempre perguntou se precisava de alguma coisa. Lembro uma vez, eu fui jogar em Copa Grill, encontrei você ali no corredor e tal. A água tá ali, o outro negócio tá ali, o vestiário já tá aberto se vocês precisarem. O que vocês quiserem, pode me procurar. Eu tô saindo aqui agora, mas vai ficar não sei quem ali, pode ir atrás dele, sabe? Você sempre foi essa pessoa, assim, né? Sempre tive esse carinho por você, porque a gente repara muito, né? A gente repara muito, a gente vê quando a pessoa olha nos nossos olhos para falar com nós, né? Mas é isso aí que fica, né, careca? Você tem que. Eu sempre falo e vou falar, independente do local que eu vou estar trabalhando, é lá dentro da quadra. Da quadra resolva, ganha o jogo, faça um grande jogo, desempenha. Agora, fora de quadra, você tem que tratar a pessoa bem, você tem que recepcionar bem, você tem que dar o carinho que a pessoa precisa, porque a gente sabe que a pessoa está fora da tua casa. Você sabe que você saiu da tua casa, você viajou, e tem muitas coisas que eu aprendi. Eu sou um cara evangélico, graças a Deus, eu oro muito, eu leio muita Bíblia. Eu sempre tento trilhar os caminhos que Jesus trilhou, entendeu? Sim. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Eu sempre tento me colocar no teu lugar, sabe? Porque de repente você sai da tua casa,
deixou um problema grande na tua casa, teoricamente, entendeu? Então, assim, aí o cara chega, é grosso, eu já vi pessoas maltratar, xingar, falar, pô, trata a pessoa bem, cara. Trata a pessoa como você gostaria de ser tratado. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Então, eu aprendi isso e vou sempre fazer isso. Não é com careca, é com todas as pessoas. Vou tratar bem. Minha conversa sempre vai ser aquela conversa serena, tranquila, tentando passar tranquilidade, sempre vou buscar essa tranquilidade, para que as pessoas possam ver, não só, como você falou, na gestão, que a gente também pode, de uma maneira ou outra, estar contribuindo para a modalidade, para o esporte, para a pessoa. E, como você falou, se a pessoa sempre precisar de uma palavra, independente da palavra, você tem que estar pronto para, de repente, muitos atletas, você vai começando a conversar e a pessoa acaba abrindo o coração, dizendo que está O com isso. atleta é muito carente, né, velho? Exatamente. E você está sempre pronto ali para... Você também tem teus problemas, mas Sim. principalmente quando você está fora. O Careca saiu com o Corinthians lá, ou com o Atlântico, veio para cá, você tem que tratar o cara bem, tem que acolher bem. É muito legal isso, velho. É muito legal você sair da tua casa, você vai jogar, seja onde for, e o cara que tá te recepcionando ali te tratar bem. Eu acho que é um dos melhores. Você se sente importante, né? Um dos melhores sentimentos que tem, assim, para um atleta é esse. Você sair do teu ambiente, ir para ali e tal, e o cara, né, falar uma palavra legal para você, isso é bacana demais, cara. De verdade mesmo. Eduardo, quero agradecer você, quero agradecer o seu tempo, quero perguntar se você curtiu estar aqui, e eu acho que de tudo isso que a gente falou, eu sei que você tem um sonho de ir para o futebol, só que é muito triste perder pessoas igual a você dentro da nossa modalidade, sabe? É, a gente sabe que você está procurando o melhor para você, você está procurando o melhor para tua família, mas a gente torce para que mesmo você conquistando aquilo que você deseja, você esteja próximo de nós, você esteja próximo do futsal. Cara, se tem uma coisa que eu posso te falar, velho, investe nisso, velho. Vamos fazer mais literatura da maneira de gestão do futsal. Vamos falar mais como que se gera o futsal. Vamos se aproximar mais das pessoas, porque tem muita gente que está começando e não sabe nem por onde fazer, como começar, o que fazer, né? Ele quer chegar lá, ele quer estar no topo, só que às vezes é muito longe essa distância, né? E eu acredito assim que o conhecimento igual que você tem, ele tem que ser repassado, ele tem que ser multiplicado, ele tem que estar à disposição para outras pessoas que estejam interessadas em aprender, né? E meu muito obrigado aí por tudo que você fez pelo futsal e meus parabéns por essa carreira maravilhosa que você teve. Você passou em todas as partes, né, da quadra e agora está dando uma aula aí de gestão. Careca, eu que agradeço. Primeiro agradeço a Deus, né? Pela oportunidade que Deus me deu de... Um dia eu orando, eu pedi a Deus que Deus me proporcionasse eu conhecer o Brasil, pelo menos o Brasil, com a minha modalidade. E hoje eu posso dizer que eu conheci quase todo o Brasil com o futsal. E sou grato a essa modalidade, sou grato ao futsal, sou grato a Deus ter colocado pessoas maravilhosas, desde de presidente de liga, presidente de confederação, presidente de clubes, atletas, treinadores, enfim, todo esse mix de profissionais que trabalharam comigo. Se colocar nome, você vai acabar esquecendo. Não tem o melhor, não tem o pior, todos foram importantes na minha vida, todos, sem exceção. Tenho um carinho muito grande por todos eles, diretores, presidentes, enfim, empresas, investidores, pessoal da imprensa. Então, sou grato a Deus por... quem sabe um dia eu posso voltar de novo para o futsal, mas a minha ideia de ir para o campo é linkar o campo com o futsal e o futsal com o campo, que a gente sabe que dá para fazer, mas precisamos executar, entendeu? Fazer esse trabalho até tal categoria. Qual é a categoria? Temos que planejar para que isso venha acontecer, e aí a gente dá continuidade. Quem sabe aí o próximo clube, o próximo time possa comprar essa ideia, possa entender essa ideia e possa ter uma formação diferenciada do futsal e no futebol de campo, todo mundo vai estar ganhando.
mas tenho um carinho, tenho um amor, tenho uma gratidão muito grande pelo futsal, muito grande, muito grande, muito grande. E eu agradeço a Deus ter conhecido uma pessoa igual você, humilde, simples, vitorioso, que conquistou todos os seus objetivos dentro de quadra, tenho certeza que não parou, logo vai estar de volta, porque a carência hoje de goleiros, hoje no Brasil, no mundo, e já você está de volta aí nas 4 linhas, fazendo o que você gosta, o que você ama, tá? Você tem um propósito agora, mas você pode linkar esse propósito com o teu trabalho diariamente ali, e as coisas vão acontecer. E o que você precisar de mim, não só você, como teus ouvintes aí, para falar de gestão, para falar de futsal, para trocar ideias, para falar um pouquinho dessa modalidade, eu estarei sempre e vou estar sempre à disposição. Que Deus abençoe você, tua caminhada, tua família, que ilumine você o restante da tua semana, o ano aí, enfim, a tua vida toda. Conta comigo sempre. Senhoras e senhores, esse foi Eduardo Santana no Papo de Gestão no Vestiário. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado Amém. pelas palavras. Amém. Estamos aí sempre, beleza? Gratidão. Gratidão, Eduardo. Valeu. Abraço. Tamo junto. Com Deus. Um abraço.